Olá, amantes do cosmos e exploradores do desconhecido. Sejam muito bem-vindos ao Além da Órbita. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante que pode redefinir nossa compreensão do universo, explorando a possibilidade de usar a sonda Juno da NASA para interceptar o misterioso objeto interestelar 3I Atlas. Esta é uma ideia audaciosa proposta pelo renomado cientista Avi Loeb, de Harvard, que busca uma oportunidade única para desvendar os segredos deste visitante de fora do nosso sistema solar. Preparem-se para uma história de audácia científica, desafios tecnológicos e a eterna busca por respostas além da nossa casa planetária. Para começar nossa expedição, precisamos falar da nossa heroína cósmica, a sonda Juno. Lançada pela NASA em 2011 do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, a Juno embarcou em uma jornada monumental de 5 anos, percorrendo mais de 2,8 bilhões de quilômetros. Em 2016, ela fez uma entrada dramática na órbita de Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar. Júpiter não é apenas um gigante gasoso, é um mundo colossal, com mais de 300 vezes a massa da Terra, que se assemelha a um sistema solar em miniatura. Ele abriga nada menos que 95 luas reconhecidas, incluindo 4 gigantes conhecidas como luas galileanas, sendo uma delas, Ganimedes, maior até mesmo que Mercúrio e Plutão. É um mundo de tempestades rodopiantes, luas enormes e forças tão poderosas que estamos apenas começando a compreender. A missão principal da Juno, originalmente planejada para 35 órbitas polares, tinha objetivos ambiciosos. Ela foi projetada para medir a composição de Júpiter, seu campo gravitacional e magnético, e sua magnetosfera polar. Os cientistas buscavam pistas cruciais sobre como o planeta se formou, incluindo a possível existência de um núcleo rochoso, a quantidade de água em sua atmosfera profunda, a distribuição de massa e a velocidade de seus ventos profundos, que podem atingir mais de 600 km por hora. A sonda também tem a tarefa de caracterizar a estrutura tridimensional da magnetosfera polar e das auroras de Júpiter. Juno é uma inovação por si só. Diferente de missões anteriores ao Sistema Solar Exterior, que utilizavam geradores termoelétricos de radioisótopos para energia, a Juno é alimentada por painéis solares. Ela possui 3 painéis, cada um medindo cerca de 2,7 por 8,9 metros, formando a maior área de painéis solares já implantada em uma sonda planetária da NASA no momento de seu lançamento. Mesmo recebendo apenas 4% da luz solar que receberia na Terra, esses painéis são vitais para sua operação e estabilidade. A missão principal da Juno, que duraria até 2021, foi um sucesso retumbante. Mas o que aconteceu depois é ainda mais empolgante. A missão foi estendida. Essa extensão adicionou impressionantes 42 órbitas, chamadas perijoves, para serem concluídas até 2025, totalizando 77 órbitas e prolongando sua vida científica até, pelo menos, setembro de 2025. Um perijove é o ponto da órbita de uma nave espacial quando ela está mais próxima de Júpiter, e um apojove é o oposto, o ponto mais distante. Desde então, a Juno continua nos brindando com descobertas inovadoras e imagens de tirar o fôlego. Se você curte desvendar os mistérios do universo conosco, deixe seu like agora e ajude o YouTube a espalhar este vídeo para mais curiosos. Nos últimos anos, a sonda Juno tem sido uma verdadeira caçadora de tesouros celestes em Júpiter e suas luas. Ela nos mostrou imagens espetaculares não apenas do gigante gasoso, mas também de suas luas Ganimedes e Europa. As informações que a Juno coletou revolucionaram nosso entendimento sobre a dinâmica atmosférica e a magnetosfera de Júpiter. Entre as descobertas mais recentes e impressionantes estão as novas e incríveis imagens dos ciclones polares de Júpiter. A sonda revelou aglomerados estáveis de ciclones que persistem nos polos, e suas tempestades são muito mais altas do que se imaginava, com algumas
se estendendo por centenas de quilômetros abaixo do topo das nuvens. O próprio Grande Ponto Vermelho, a tempestade icônica de Júpiter, se estende por cerca de 500 quilômetros para baixo, um dado obtido com precisão incrível medindo pequenas mudanças de velocidade da sonda. Essas medições mostraram que os ciclones são mais quentes no topo, com densidades atmosféricas mais baixas, e mais frios na base, com densidades mais altas. Os anticiclones, que giram em direção oposta, apresentam o padrão inverso. A magnetosfera de Júpiter, que a Juno mapeou, é surpreendentemente irregular e caótica. Usando seu radiômetro de micro-ondas, a sonda descobriu que as famosas faixas vermelhas e brancas de Júpiter se estendem por centenas de quilômetros na atmosfera, mas o interior do planeta não é uniformemente misturado. Isso levou à teoria de que Júpiter pode não ter um núcleo sólido como se pensava anteriormente, mas sim um núcleo difuso, composto por pedaços de rocha e hidrogênio metálico, possivelmente resultado de uma colisão ocorrida no início de sua formação. Além do próprio Júpiter, as luas galileanas têm sido alvos de estudo. A Juno realizou voos próximos de Ganimedes em 2021 e de Europa em 2022. Este último a apenas 352 quilômetros de distância. Mas foi a lua vulcânica Io que recebeu atenção especial em 2023 e 2024. A Juno realizou corajosamente vários voos próximos de Io, chegando a cerca de 1.500 quilômetros da superfície desta infernal lua joviana. Durante esses encontros, a Juno capturou as primeiras imagens das latitudes do norte de Io, mapeou sua superfície e registrou fotos de plumas fantasmagóricas subindo acima do horizonte. Io é pontilhada por centenas de vulcões em sua superfície, com enormes fontes de lava derretida, algumas se elevando a dezenas de quilômetros no céu, pintando um retrato violento de sua proeza vulcânica. Essa fúria vulcânica é impulsionada pelo aquecimento de maré, causado por imensas forças gravitacionais de Júpiter e das luas vizinhas, Europa e Ganimedes, que esticam e comprimem Io, gerando calor intenso em seu interior. O instrumento radiômetro de micro-ondas da Juno perfurou a atmosfera, coletando dados para mapas detalhados da paisagem de Io, revelando uma superfície relativamente lisa, teorizada como resultado de uma constante renovação impulsionada pelo magma que escapa para a superfície. Todas essas descobertas são possíveis graças à sofisticada suíte de instrumentos científicos da Juno, incluindo o radiômetro de micro-ondas, o mapeador auroral infravermelho joviano, o magnetômetro, o experimento de ciência da gravidade, o experimento de distribuições aurorais jovianas, o instrumento detector de partículas energéticas jovianas, o sensor de ondas de rádio e plasma, o espectrógrafo ultravioleta e, claro, a JunoCam, sua câmera de luz visível que, apesar de planejada para poucas órbitas, continua operacional graças a manutenções preventivas. Qual a sua opinião sobre o 3I Atlas? É um cometa ou algo mais? Deixe seu comentário e vamos debater. Agora, vamos mudar nosso foco de Júpiter para um visitante muito mais distante e misterioso, o objeto interestelar 3I Atlas. Em 2017, o observatório Pan-STARRS, no Havaí, fez história ao detectar Oumuamua, o primeiro objeto interestelar já observado. 2 anos depois, o cometa interestelar 2I Borisov se tornou o segundo, e a história se repetiu recentemente. Em 1º de julho de 2025, o Sistema de Alerta de Último Impacto Terrestre de Asteroide, Atlas, no Chile, detectou o terceiro objeto interestelar em nosso sistema solar. Este é o cometa agora conhecido como 3I Atlas, ou C-2025 N1 Atlas. A chegada deste objeto, como seus antecessores, despertou imenso interesse científico e reacendeu propostas para missões que poderiam interceptar futuros objetos interestelares. Mas o 3I Atlas tem características que o tornam ainda mais intrigante. Sua velocidade
é de cerca de 66 km por segundo, alta demais para ter sido capturada pela gravidade do Sol, o que por si só já prova sua origem extrasolar. As últimas análises indicam uma quantidade anormalmente alta de dióxido de carbono, CO2, em sua composição, levando a algumas especulações sobre a queima de combustível, uma hipótese que, embora inicialmente descartada, ainda deixa no ar a possibilidade de que não estamos lidando com um cometa ou asteroide comum. Ele é estranhamente brilhante para ser um asteroide, com um diâmetro estimado em dezenas de quilômetros se fosse rochoso. E se for um cometa, a luz refletida em sua superfície é bem vermelha, mais vermelha do que a maioria dos cometas que conhecemos. Essa combinação de características levanta uma pergunta crucial. Se não é um asteroide e nem um cometa típico, então o que ele seria? É exatamente essa a questão que impulsiona a mente de cientistas como o professor Abraham Loeb, de Harvard. Loeb é mundialmente conhecido por sempre associar fenômenos cósmicos inusitados à possível presença de inteligência ou tecnologia alienígena. Ele já especulou que Oumuamua poderia ser uma espaçonave extraterrestre. Para o 3I Atlas, ele e sua equipe exploraram a hipótese de que ele poderia ser um artefato tecnológico ou uma nave alienígena. Embora o resultado mais provável seja que o 3I Atlas seja um objeto interestelar natural, provavelmente um cometa, Loeb enfatiza a importância de não descartar nenhuma possibilidade, por mais extraordinária que pareça, e de investigar a fundo. A importância de estudar objetos interestelares como o 3I Atlas é imensa. Eles são fragmentos de outros sistemas estelares, e analisá-los nos pode fornecer pistas valiosas sobre as condições de formação em outras partes da galáxia, sem a necessidade de enviar uma sonda para lá. E se, de fato, um desses objetos for artificial, as oportunidades de pesquisa científica se expandem exponencialmente. Não perca nenhuma nova descoberta espacial. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para o canal Além da Órbita. Diante do mistério do 3I Atlas e da impossibilidade de lançar uma nova missão a tempo, surgiu uma ideia ousada, que combina a urgência científica com a engenhosidade. Usar a sonda Juno para interceptar o objeto interestelar. A proposta vem do professor Abraham Loeb, de Harvard, e de sua equipe, incluindo Adam Hibberd e Adam Crowell, cientistas da Iniciativa para Estudos Interstelares, IQUIS. O plano é simples, pelo menos em teoria, recalibrar a trajetória da Juno para que ela possa interceptar o 3I Atlas. A grande sacada reside na proximidade do 3I Atlas com Júpiter. Em 16 de março de 2026, o objeto interestelar se aproximará a cerca de 53,6 milhões de quilômetros de Júpiter. Este encontro próximo oferece uma oportunidade rara e crucial para desviar a Juno de sua órbita atual em torno de Júpiter e colocá-la em um curso de interceptação. A gravidade do gigante gasoso seria usada para impulsionar a sonda em uma manobra conhecida como manobra Oberth, que otimiza o uso de combustível. Para que isso aconteça, seria necessário aplicar um impulso significativo, um ΔV, na trajetória da Juno. A data crítica para essa manobra inicial, segundo os cálculos, seria em 14 de setembro de 2025, ou mesmo 9 de setembro de 2025, para a manobra Oberth ideal. Esta data está perigosamente perto do fim planejado da missão estendida da Juno, originalmente programada para ser desativada em setembro de 2025. Se a manobra for bem sucedida, a Juno interceptaria o caminho do 3I Atlas, em 14 de março de 2026, quando o objeto já estaria em sua trajetória de saída do nosso sistema solar. O encontro ocorreria em uma região além da órbita de Marte, ainda relativamente perto do Sol, mas longe da Terra. O objetivo não é uma colisão, é claro. A Juno não teria massa ou energia para sequer desacelerar o 3I Atlas. A ideia é direcioná-la perto o suficiente para coletar dados valiosos com seus próprios instrumentos, como câmera,
espectrômetros e sensores. Esses dados seriam cruciais para analisar e entender melhor a composição do 3I Atlas, sua trajetória e até mesmo características físicas. A proposta é, sem dúvida, audaciosa e tentadora. Ela permitiria que a Juno transformasse um objeto que, através dos telescópios terrestres, provavelmente veríamos apenas como um ponto de luz, em um alvo de estudo detalhado, com dados diretos e inéditos. Essa seria uma oportunidade única para aprender sobre as condições em outros sistemas estelares e, quem sabe, desvendar a verdadeira natureza do 3I Atlas, seja ela natural ou artificial. Se você está gostando do nosso papo sobre o cosmos, demonstre seu apoio dando um like e compartilhando este vídeo. A proposta de usar a sonda Juno para interceptar o 3I Atlas não é apenas uma ideia mirabolante. Ela é baseada em uma análise científica rigorosa e em softwares avançados. A equipe por trás dessa ideia, liderada pelo professor Abraham Loeb, contou com a expertise de Adam Hibbert e Adam Crowell, que são cientistas renomados na área de estudos interestelares. Para determinar a trajetória de voo ideal que levaria ao encontro, a equipe utilizou o Optimum Interplanetary Trajectory Software, OITS, um pacote originalmente desenvolvido por Hibbert em 2017 para o projeto Lyra. Esse software permitiu resolver o complexo problema de Lambert, que envolve calcular as órbitas e velocidades da Juno e do 3I Atlas para um ciclo orbital. Além disso, Hibbert desenvolveu um software em C, utilizando bibliotecas da NASA, JPL, Naif e SPICE, para prever com precisão as órbitas de Júpiter e da Juno. O software, NOMAD, também foi empregado para integrar o movimento dos três corpos e determinar a velocidade mínima que a Juno precisaria gerar para interceptar o 3I Atlas. Os resultados desses cálculos indicaram que a interceptação seria possível, e a opção mais otimizada envolveria uma manobra Oberth de Júpiter. Essa manobra requer a aplicação de um impulso de V em duas etapas, aproveitando a aceleração gravitacional de Júpiter para maximizar a eficiência do combustível. A beleza dessa proposta é que a Juno já possui uma suíte completa de instrumentos científicos que poderiam ser utilizados para investigar a natureza do 3I Atlas a uma distância próxima. Isso inclui seu espectrômetro de infravermelho próximo, magnetômetro, radiômetro de micro-ondas, instrumento de ciência da gravidade, detector de partículas energéticas, sensor de ondas de rádio e plasma, espectrógrafo UV e, claro, a JunoCam, sua câmera de luz visível. Os dados que esses instrumentos poderiam fornecer, desde espectros e imagens até emissões energéticas, abordariam questões cruciais sobre a composição do objeto, revelando muito sobre seu sistema de origem e as condições presentes quando ele se formou. É importante notar a resiliência da Juno. Embora a JunoCam, por exemplo, fosse projetada para operar por apenas cerca de 8 órbitas, devido à intensa radiação de Júpiter, ela tem resistido muito mais tempo. A câmera foi periodicamente recondicionada, ou NLED, como os cientistas chamam, aquecendo-a a 25 graus Celsius para reverter danos causados pela radiação, e continua operacional em julho de 2025. Isso demonstra a capacidade da sonda de superar expectativas e potencialmente se adaptar a novos desafios. Toda essa base técnica sugere que, embora complexa, a manobra é teoricamente viável, oferecendo uma janela de oportunidades sem precedentes para o estudo de um objeto interestelar. Não perca nenhuma análise espacial do além da órbita. Ative o sininho para receber todas as nossas atualizações. Apesar da base científica sólida e da empolgação em torno da proposta, o plano de usar a Juno para interceptar o 3I Atlas enfrenta desafios significativos e ceticismo dentro da comunidade científica e da própria NASA. Primeiramente, a Juno foi projetada especificamente para operar em órbita de Júpiter,
não para viagens interplanetárias longas e manobras complexas de desvio. Alterar sua órbita para encontrar o 3I Atlas exigiria manobras de altíssima precisão, e um único erro poderia ser catastrófico, comprometendo não apenas a nova missão, mas também o que resta da missão atual em Júpiter. Em se tratando de missões espaciais, muito caro significa não apenas muito dinheiro, mas anos de trabalho e dados científicos inestimáveis. O fator tempo é outro obstáculo monumental. Normalmente, a NASA dedica anos ao planejamento de uma nova missão, garantindo que tudo esteja perfeitamente alinhado. Neste caso, o tempo é extremamente limitado. A data limite para iniciar as manobras de alteração da trajetória da Juno é em 9 ou 14 de setembro de 2025. Isso dá aos cientistas apenas alguns dias para avaliar, planejar e executar uma operação que normalmente levaria semanas ou até anos. Há também preocupações com o combustível restante da Juno. Nem todos os cientistas estão confiantes de que a sonda teria combustível suficiente para realizar as manobras necessárias para desviar e interceptar o 3I Atlas, além de manter suas operações. A saúde do motor e a viabilidade geral da sonda para essa nova empreitada também precisam ser avaliadas criticamente pela agência. A resolução científica da NASA sobre o assunto é, por enquanto, de cautela e deliberação. A agência tem um protocolo rigoroso para liberar descobertas científicas. Elas devem passar por revisão e publicação científica antes de serem tornadas públicas. Materiais preparatórios, como rascunhos de reuniões ou especulações internas, não seguem esse mesmo rigor. Há uma preocupação genuína de que ideias preliminares, se divulgadas, possam ser interpretadas como fatos consumados, gerando ruído e desinformação, como já ocorreu com outras especulações sobre objetos espaciais. Essa cautela significa que, embora a proposta de Loeb esteja em análise, a NASA não dará o sinal verde precipitadamente. Antes de qualquer decisão, ela precisa avaliar o combustível, a saúde do motor, a viabilidade da nova missão, além de aprovar o orçamento e o pessoal necessários. Além disso, imagens recentes adquiridas pelo telescópio espacial Hubble trouxeram mais ponderações para o debate. Com base na distribuição de brilho da coma ao redor do 3I Atlas, os pesquisadores estimaram que seu núcleo tem um raio efetivo de menos de 2,8 quilômetros. Esse tamanho relativamente pequeno pode sugerir que se trata de um cometa natural, desafiando a hipótese de que seria um artefato tecnológico alienígena. O professor Atsuhiro Yaginuma, da Universidade Estadual de Michigan, resume bem o dilema. Isso exigiria muito combustível e muita mobilização rápida de pessoas aqui na Terra. Mas chegar perto de um objeto interestelar pode ser uma oportunidade única. Há quem defenda que a sonda de Júpiter deveria simplesmente continuar em sua missão atual, sem arriscar. Qual a sua teoria sobre o futuro da Juno e do 3I Atlas? Deixe seu palpite nos comentários e vamos conversar. Apesar dos desafios e do ceticismo, a proposta de interceptar o 3I Atlas com a sonda Juno ressoa com a comunidade científica pela sheer magnitude da oportunidade. A pergunta que paira é: vale a pena o risco de comprometer a missão atual da Juno em Júpiter por uma chance talvez única de estudar um objeto interestelar de perto? A urgência é inegável. Não há como prever quando ou se teremos uma outra chance como essa. O 3I Atlas está em uma trajetória de passagem rápida pelo nosso sistema solar, e se não for estudado agora, ele desaparecerá no espaço interestelar por milênios. Mesmo que as imagens do Hubble sugiram que o objeto possa ser um cometa natural, os dados diretos de uma sonda seriam inestimáveis. Estudar um objeto de fora do nosso sistema solar nos forneceria informações cruciais sobre a composição de outros sistemas estelares, algo que não podemos obter de nenhuma outra forma no momento. A ideia de um encontro próximo com um ISO é um sonho antigo da exploração espacial. Diversas missões foram propostas, como o Project Lyra,
e o ESA Comet Interceptor, mas nenhuma delas estaria pronta a tempo para o 3I Atlas, dada a pouca antecedência de sua descoberta. A Juno representa a única chance de uma missão já existente realizar tal feito. O apoio à proposta não se restringe apenas aos cientistas. No início de agosto, a congressista da Flórida, Ana Paulina Luna, manifestou-se a favor do plano de Avi Loeb, recomendando que a NASA realize um estudo para avaliar o combustível restante no motor da Juno. Isso demonstra que o debate transcende a esfera puramente científica e alcança até o âmbito político, sublinhando a percepção de que esta pode ser uma oportunidade imperdível. A deliberação da NASA, portanto, é um processo complexo. A agência precisa balancear o potencial de uma descoberta sem precedentes com os riscos inerentes a uma missão tão apressada e fora do escopo original. A cultura da NASA é de planejamento meticuloso, e realizar uma operação desse calibre em questão de dias é algo sem precedentes. A decisão envolve não apenas a viabilidade técnica e o combustível, mas também aspectos orçamentários, mobilização de equipes e o próprio impacto na missão estendida da Juno em Júpiter. Até o momento, a NASA não fez um pronunciamento oficial sobre a aceitação da proposta. A resolução científica, até agora, é essa: uma ideia audaciosa, cientificamente embasada, mas cercada de desafios logísticos e uma necessidade de decisão quase imediata. É um momento de tensão e expectativa, onde o futuro de uma sonda veterana e a chance de desvendar os segredos de um viajante cósmico estão em jogo. Se a agência espacial se prepara para isso, ou simplesmente optou por não seguir a recomendação de diversos cientistas e políticos, é algo que ainda aguardamos para saber. Não se esqueça de se inscrever no canal Além da Órbita e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do espaço. O cenário que se desenha para a sonda Juno e o 3I Atlas é um dos mais emocionantes da exploração espacial recente. Para que vocês entendam a janela de oportunidade e os próximos passos cruciais, vamos recapitular a linha do tempo proposta para esta audaciosa missão de interceptação. Linha do tempo da proposta de interceptação do 3I Atlas. 1º de julho de 2025, o cometa interestelar 3I Atlas, C 2025, N1 Atlas, é detectado pelo sistema Atlas em Rio Hurtado. 21 de julho de 2025, o telescópio espacial Hubble captura as primeiras imagens do 3I Atlas. Agosto de 2025, o artigo detalhando a proposta de interceptação da Juno, liderado por Avi Loeb, é submetido para revisão e publicação no The Astrophysical Journal Letters. 9 de 14 de setembro de 2025. Esta é a data limite crucial. Seria o último dia para iniciar a primeira manobra de impulso da Juno, um passo essencial para ajustar sua trajetória e permitir a manobra Oberth em Júpiter. 29 de outubro de 2025. O 3I Atlas faz sua aproximação mais próxima do Sol, periélio. 14 e 16 de março de 2026. A Juno interceptaria o caminho do 3I Atlas, fazendo um encontro próximo com o objeto interestelar em sua trajetória de saída do Sistema Solar. Essa linha do tempo demonstra a urgência e a rapidez necessárias para tomar uma decisão. As janelas de oportunidade no espaço são fugazes, e esta, em particular, exige uma agilidade incomum para uma agência como a NASA. Em retrospectiva, a Juno já nos entregou uma riqueza de informações sobre Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, desvendando segredos de sua atmosfera, magnetosfera e luas vulcânicas. Sua missão estendida, que deveria durar até setembro de 2025, já é um triunfo. Agora, a possibilidade de um desvio para um encontro com o 3I Atlas adiciona uma camada de emoção e incerteza a essa já histórica jornada. Será que a NASA dará o sinal verde para este plano radical? A sonda Juno, uma veterana do espaço, embarcará em uma nova e imprevisível missão interestelar ou continuará sua patrulha solitária em Júpiter? A decisão de prosseguir ou não é complexa, envolve riscos técnicos e operacionais, mas a recompensa potencial
O estudo de um objeto vindo de outro sistema estelar é imensurável. Independentemente do que for decidido, a história da Juno é uma prova do engenho humano e da nossa incansável curiosidade. Continuaremos acompanhando de perto os desdobramentos dessa saga cósmica. Fique ligado aqui no Além da Órbita para as últimas atualizações sobre a sonda Juno, o misterioso 3i Atlas e todos os eventos emocionantes do nosso vasto universo. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas aventuras espaciais. Até a próxima e que a curiosidade cósmica esteja sempre com vocês.